O feminismo, aí entra a questão do feminismo na década de 70, né? Ele trouxe as raízes da sociedade, essa discussão, e a mulher foi reconferida a sua devida importância na sociedade. Então precisou que as mulheres lá daquela época, consideradas loucas, queimassem sutiãs e dessem um grito de independência. Não queremos mais essa dominação. Precisou disso. E isso é fruto, o feminismo, ao nosso ver, ele é fruto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e é uma posição minha. Vocês podem ter uma posição diferente, a professora Cláudia pode ter uma posição diferente, mas eu toda hora vou falar nisso, né? Porque a gente está aqui para discutir ideias. O feminismo, ele é fruto de uma decorrência social, ele é fruto de um movimento social. Ele não foi ali, pá, década de 70, pá, década de 60, não foi. Ele é fruto de um processo de libertação. E muita gente culpa o feminismo de muita coisa, mas eu quero dizer, graças a Deus que o feminismo existiu, porque senão certamente hoje não estaríamos falando sobre feminilidade, certo? Não estaríamos. E estaríamos nas nossas cesáreas, não é? As mulheres lá nas cesáreas, os nossos filhos nascendo drogados indevidamente, não é mesmo? Uma coisa é eu precisar que eu tenha uma cesárea, uma coisa é eu precisar de anestesia, outra coisa é eu poder escolher, né? Eu sempre vou falar disso. Bom, porque me dá raiva, indignação. Então, o feminismo, dentre outros aspectos, ele buscou a concretude do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos são livres e iguais em dignidades e em direitos. Por que a mulher tem que ser diferente do homem? Por que a mulher tem que ser considerada menos que o homem? Por que os salários da mulher devem ser diferentes do homem? Por quê? Por que a mulher não pode ser respeitada no momento do seu parto? Por que a mulher não pode ser respeitada no momento em que quer amamentar, em que deseja amamentar, em que quer cuidar do seu filho, dos seus filhos? Por que ela não pode ser respeitada? Ela é menos do que o homem, a sua condição de gestar é menor, lhe faz menor. O fato de ter um útero e 2 ovários e 2 trompas, e não ter muita testosterona e ter mais estrogênio, não é mesmo? Lhe faz menor? Não, de forma nenhuma. O fato de ter a voz mais fina, o fato de ter a condição... Não lhe faz menor, pelo contrário. Pelo contrário. Então, depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós temos a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Olha bem como a questão é forte. Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Então, quando ele fala que quando o documento internacional ele fala de eliminação de todas as formas de discriminação, então ele declara que a mulher efetivamente é discriminada. Ele próprio já faz o processo ali de discriminação. Ele diz que a mulher é discriminada. E é discriminada até hoje, né? Eles falam, no direito, a gente costuma falar que eles falam. Isso depois a gente conseguiu desmistificar depois, né? Mulher bonita, para ser juíza ou promotora, teve que passar por algum gabinete. Quem nunca ouviu falar disso? Eu já ouvi falar várias vezes, até antes quando eu estava no curso de Direito. Mas a gente provou que a gente pode ser feminina, a gente pode gostar de batom, a gente pode gostar de esmalte, a gente pode gostar do que quiser e ser inteligente, ser boa profissional, ser promotora, ser filósofa, ser psicóloga, ser fisioterapeuta, não é? E, bom, é bem empolgante esse tema, né? Vocês estão vendo que eu fico empolgada, mas enfim. A Convenção dos Direitos da Mulher é o único tratado de direitos humanos em afirmar os direitos reprodutivos da mulher. Olha que bacana, ele afirmou os direitos. A mulher tem o direito de escolher se quer ou não ter filhos. Ela tem o direito da sua programação familiar. Ela tem esse direito. Então não é questão do homem, eu quero ter 4 filhos, eu quero ter 10 filhos com você. Não é assim. E o respeito à sua condição como força influente que molda o papel de gênero e as relações familiares. Ao assinar a convenção, os países se comprometeram a 1. Incorporar o princípio da igualdade de homens e mulheres em seu sistema jurídico, abolir todas as leis discriminatórias e adotar as apropriadas, proibindo a discriminação contra as mulheres,
estabelecer tribunais e outras instituições políticas para garantir a proteção efetiva da mulher contra a discriminação. Isso é o tratado internacional que o Brasil assinou e ratificou. Ratificou significa dizer que o Congresso Nacional ele diz, ok, esse tratado internacional vale no nosso país. E a última obrigação seria garantir a eliminação de todos os atos de discriminação contra mulheres por indivíduos, organizações ou empresas. Conforme a Convenção, os direitos das mulheres são direito à vida, liberdade, segurança social, direito à igualdade, a estar livre de todas as formas de discriminação, liberdade de pensamento, o que nós estamos fazendo aqui é liberdade de pensamento, direito à informação e educação. Então, quando os doutores médicos não informam a respeito da humanização do parto, a respeito do parto natural, do parto normal, eles estão infringindo esse decreto internacional, porque eu tenho direito à informação, eu tenho direito a ser informada. Direito à privacidade, direito à saúde e à proteção da minha saúde, da nossa saúde, direito a construir relacionamento conjugal e planejar a sua família, decidir não ter ou não filhos, direito aos benefícios do progresso científico. Professora Cláudia, o maior exemplo aqui, não é, do progresso científico, hoje aqui, eu não conheço os demais, mas eu vou dizer de quem eu conheço. Liberdade de reunião e participação política, não ser submetida à tortura ou maltrato. Vocês sabiam que a Nova Zelândia foi o primeiro país a conceder à mulher o direito a voto? É um país que tem 170 anos. Foi o primeiro país no mundo, não foi a Europa, não foi a França, não foram os Estados Unidos, não foi o Brasil, foi a Nova Zelândia, um país lá no fim do mundo, literalmente, do outro lado do mundo, não falar fim do mundo, né? Do outro lado do mundo, um país novo, recente, foi o primeiro país. Isso é uma coisa interessante. Nós ganhamos direito a voto, não foi por respeito à mulher, foi por uma questão política mesmo, que as mulheres podiam votar e era mais voto, né? Nosso querido Getúlio, vamos dizer outras coisas, né? Então, como o meu tema hoje ele está relacionado aos direitos da gestante, não tem como falar de direito da gestante, da puérpera, sem falar de direitos à saúde, né? A gente tem que falar porque é a questão da saúde da mulher, seja mental, seja saúde física, da saúde do corpo, sem falar sobre isso. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Mulher fala sobre a obrigação dos países partes assegurarem à mulher assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto, ao período pós-natal, bem como a concessão de serviços públicos gratuitos de saúde. Essa convenção, ela não fala a respeito da humanização do parto, ela não fala especificamente, ela não é clara a respeito dessa questão do parto natural, do parto normal. Mas, se a gente fizer uma conjugação, a gente vai entender que indiretamente ele fala sobre isso. Por quê? Ele fala, o tratado ele fala de assistência apropriada. O que seria então apropriada? Nós temos que recorrer à OMS, porque é a Organização Mundial de Saúde que traça as regras que são seguidas pelos países que participam, não é? E a OMS, se eu não me engano, foi que há 2 anos atrás que disse, recomendou ao Brasil que diminuísse o número de cesáreas, 2 anos? 3 anos atrás, a OMS disse ao Brasil que diminuísse o número de cesáreas. Não porque a cesárea é mais cara, é mais custosa, mas porque ela, em princípio, ela é terapêutica. Né? É terapêutica, né? Ela é terapêutica. Eu fico aqui tentando compatibilizar a linguagem, né? Ela é terapêutica. Ela é no caso de necessidade. Ela é utilizada nos casos de necessidade. Ninguém quer, a não ser quem gosta de cirurgia plástica, nada contra a cirurgia plástica, tá? Quem gosta de cirurgia plástica, cirurgia é nos casos de necessidade. É ou não? Alguém vai tirar o fígado porque, eu tô querendo, o fígado não dá pra tirar. O pâncreas. Alguém vai tirar porque, que legal, vou tirar. Não é? É uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia que abre lá e tudo, né? Então tá.
Compatibilizando esses dois documentos, a gente vai entender que em nível internacional, a legislação internacional, ela fala sim sobre a humanização do parto, ela fala sim sobre a necessidade de se dar, conceder informações à mulher gestante, ou mesmo mulher que não é gestante, à mulher, a respeito do parto, das formas de parto, quais são as consequências de cada um, os prós e os contras de cada um, e aí ela decide. Não é? Tem se falado muito sobre isso, conceder à mulher o direito de decisão, mas sem o medo. Né? Eu lembro que quando eu fiz 40 semanas, o João nasceu com 42 semanas. 42 semanas, no limite do limite do limite. Infelizmente foi de cesárea. A Priscila estava comigo, realmente não deu, acho que foi mais a cabeça, né? Foi mais a cabeça, medo, né? Mas quando eu fiz 40 semanas de gestação, sabe o que eu fiz, gente? Eu desliguei o telefone. Eu desliguei esse telefone, porque eu caí na besteira de falar que o João vai nascer ele nasceu em maio, no final de abril, que era as 40 semanas. E ele nasceu, eu desliguei o telefone, aí todo mundo ligando. Aí eu desliguei o telefone, eu queria ficar em paz. Ficar em paz no meu processo de decisão. Foi aquele meu processo de decisão. Eu pude decidir. Mas por que eu pude decidir? Porque eu tive informação. Mas por que eu tive informação? Porque caiu nas minhas mãos, porque eu estava buscando aquela coisa toda. Mas essa informação, ela tem que ser independente da busca. Ela tem que ser ostensiva. Não tem propaganda aí dizendo sobre a amamentação, é bom amamentar, ou contra a violência da mulher, ou a nota fiscal, leve a nota fiscal. Não tem uma propaganda, a nota fiscal? Por que não fazem as propagandas? É obrigação do Estado, a gente vai falar sobre isso no final. É obrigação do Estado informar, ele não está cumprindo, Estado, Espírito Santo, Brasil, Federação do Brasil, não está cumprindo com a sua bela obrigação de conceder as informações devidas. É um tratado internacional, ele assinou, o Brasil assinou, está lá. Então, se os serviços públicos de saúde ou serviços não públicos, os serviços particulares de saúde, eles não estão informados, eles estão, antes de tudo, violando um direito humano. Eles estão violando um tratado internacional que, antes do direito das mulheres, a Convenção Internacional de Direitos Humanos, que fala também sobre o direito à informação, que fala sobre a saúde, que fala sobre a informação, o direito de informação, muito antes. Então, vocês conseguem perceber o nível de degradação que o nosso sistema jurídico conseguiu chegar? E por isso que nós precisamos de movimentos sociais extremamente importantes, a gente vai falar sobre isso depois, não é? Eu disse aqui, eu escrevi aqui, a humanização é a resposta primeira ao reconhecimento à mulher da sua condição biológica, por ser portadora da vida e da perpetuação da nossa espécie, que ao meu ver é algo sagrado, pelo simples fato de ser mulher. Pelo simples fato de sermos mulher. Não estou dizendo que a gente tem que enfiar a goela abaixo o parto natural, o parto normal, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que eu sou mulher, nós somos mulheres, nós temos o nosso direito à escolha, nós somos livres. E o que acontece é que, eu vou falar, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Nós nos tornamos escravos de um sistema capitalista que quer angariar recursos por conta das nossas belas cesáreas. Porque ganham mais, porque é menos tempo, que o médico fica lá. Então, planos de saúde, serviço público de saúde, paguem melhor os médicos que querem. É quase um sacerdócio isso, passar a noite inteira. Meu médico passou a noite inteira lá comigo. A Priscila passou a noite inteira lá comigo. E se for contar a hora, não é? A hora é um sacerdócio, porque querem estar, então paguem melhor. Agora, a gente é escrava de um sistema capitalista que coloca o homem, o ser humano, como bem, como mais-valia, não é? A gente está nisso, a gente está nessa roda viva. E para a gente sair dessa roda viva, a gente tem que criar mecanismos de defesa, mecanismos de proteção e mecanismos de saída. Eu li, eu até discuti com a professora Cláudia, quando eu discuti, eu conversei, né? A gente conversou sobre isso. Eu li um estudo que o Michel Odam, ele descreve no livro dele, A Cientificação do Amor. E ele disse, ele fala no livro que as crianças nascidas, as pessoas nascidas, é de um estudo da Inglaterra, esse estudo que ele relata no livro dele, A Cientificação do Amor.
ele fala que as crianças nascidas de partos normais sem uso de fósforo, partos normais, sem uso de fósforo, sem nada, eles têm os receptores deles, os receptores dos neurônios, né, tudo, eles tendem a desenvolver menos tendências a suicídio, ao uso de drogas, à violência. Não é uma coisa séria, queria deixar isso claro, não é que toda criança, toda pessoa nascida de cesárea vai ser um drogadito, um viciado, não é isso aqui. Há estudos dizendo que há uma tendência menor, ele fala sobre isso. Aí ele faz até uma crítica, porque esses estudos eles não se desenvolveram. Isso que a gente estava conversando, do Akan, né, Cláudio? Que ele falava sobre isso, que precisaria de mais estudos, ele não acredita, né? Mas que ele precisaria de mais estudos. Freud. Ops, estou confundindo aqui as estações, professor e aluno. Então que precisaria de mais investigação científica. E o Michel Odan, ele fala realmente, precisaria de mais investigação científica. E que pena que esse estudo não se desenvolveu. Que pena que esse estudo da Inglaterra não se desenvolveu. E ele deixa aquela coisa no ar, não seria por falta de recursos, agora por que falta de recursos, né? Então tem esse estudo, ele fala sobre isso no livro, e é algo que a gente tem que se apegar, o mínimo, para a gente falar dos direitos da gestante, da humanização, e por que a gente tem que dar atendimento humanizado à mulher, à criança, no parto, antes do parto, na gestação e no pós-parto, é o mínimo, a gente tem que se apegar nisso. Esse estudo, não é uma opinião que eu estou dando aqui para vocês. Ele nos dá um norte. Ele precisa de mais estudo científico, precisa de um desenvolvimento maior. Mas seria interessante que a gente conseguisse desenvolver isso. Então eu disse da questão desses direitos internacionais. Agora, o simples, eu falei isso logo no começo, o simples reconhecimento, a simples assinatura do Brasil a esse tratado nacional, a esse tratado internacional, ele não tem uma densidade de direito próprio. Ele é um direito, mas ele não tem uma densidade de provocar uma garantia, que a garantia é a proteção. Ficou claro? O tratado internacional, pelo simples fato dele ser um tratado internacional, e mesmo que ele tenha sido internalizado no nosso sistema jurídico, ele não tem, ele é direito humano, e portanto ele entra como cláusula pétrea, ou seja, não pode mudar na Constituição, mas ele é frágil, vamos dizer assim, ele é fragilizado. Então é necessário que o Brasil ele internalize efetivamente através de leis próprias, leis federais, leis estaduais e eventualmente leis municipais, conferindo as garantias. Por exemplo, eu digo, direito à saúde, ótimo. Como é que eu vou instrumentalizar esse direito à saúde? Então tem a lei 8080 que fala, vou instrumentalizar o direito à saúde concedendo os direitos aos PAs, aos postos de atendimento, as diversas questões que a lei 8080 trata. Ficou claro isso? Se não ficou, gente, eu retomo, porque às vezes a gente é uma questão nossa, assim, de quem fala, né? Mas a nossa Constituição da República, ela foi considerada a Constituição cidadã. E lá no artigo 5º dela, ela fala dos direitos fundamentais. E dentro dos direitos fundamentais, ela fala do direito à saúde, direito à liberdade, direito à integridade e principalmente o direito à dignidade da pessoa humana. Tudo isso que a gente está falando aqui das mulheres é porque nós queremos que as mulheres sejam dignas. Conceder dignidade à mulher, não é? E o que seria uma pessoa digna? Uma pessoa digna no nosso sistema social hoje. Não vamos pensar na década de 40, vamos pensar hoje, no século 21. Uma mulher digna para vocês é o quê? Por exemplo, ninguém vai falar, vamos ficar quieto, vamos participar, pessoal. Estamos em poucas pessoas. Mas é uma questão muito importante, né? Mulher digna, você está falando de direito. Para eu falar do direito, antes eu tô falando do fundo social. O que é uma mulher digna?
no social, para que aí eu possa trazer o social à linguagem jurídica. O que é uma mulher digna? Vamos? Alguém arrisca? Você que está assim, ó, de óculos, bem no meio aqui, ó. O que é uma mulher digna? Então, mas o que faz uma mulher ser digna? O que quando você... aquela mulher é digna. Porque olha só, paradigma social. Na década de 30, uma mulher digna era uma mulher honesta. Então a mulher honesta é aquela que ficava em casa, trabalhando, cuidando dos filhos. Se ela traísse o marido, ela era considerada indigna. E, portanto, perdia todos os seus direitos. Mas aí você já está usando o termo direito, digno como direito. Não é só direito. Porque não tem como associar. Porque, vou pegar aqui. Agora vem a professora Cláudia. Não sei por que eu abri, mas é legal, muito bacana. Não, porque quando ela... Não precisa falar. Quando ela diz toda mulher é digna, né? Ela está vindo do social agora, né? Desses anos de agora, né? Aí você diz, você retoma, né? De alguns anos atrás. No entanto, o seu argumento ele vem do direito já, o digno do direito. Por isso que eu perguntei, quando você falou, mas você está perguntando o quê? O digno do direito? Olha só. Quando eu falo isso, é porque o padrão social daquela época, a linguagem jurídica, o direito daquela época, ele refletia o padrão social da época. A mulher digna, que ela ficava em casa, quietinha. Se ela, por exemplo, traísse o marido, ou quisesse sair de casa, ou quisesse usar batom, ou quisesse usar mini saia, aí estou adiantando uns 40 anos para frente, né? Ela era considerada indigna, ao ponto de, no caso de querer sair de casa, querer sua independência financeira, ser considerada indigna perante a lei. O ponto máximo da indignidade, que era o ponto máximo da penalidade social que era institucionalizada no direito.